Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Rook of Victor da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor. Vamos falar um pouco sobre motivação e psicologização. Quando estamos psicologizados numa angústia, num sentimento, numa emoção, num padrão, é que não é bem o equilíbrio ali, mas é uma certa caída, né? Uma certa falência, uma menos-valia, uma deprê, uma tristeza, algo assim do tipo, uma melancolia, e a gente não consegue mais produzir, a gente fica se perguntando o que aconteceu, né? Dá uma certa histeria do que está acontecendo com o significante mestre, o que está acontecendo na cadeia significante. E aí a gente para pensar e começa a pensar com atitude, né? Tomada de ação. A gente pensa, somos trabalhadores árduos, e o tempo não para o tempo inteiro. Tudo se transforma, toda essa bagunça, dessa bagunça é feita uma alquimia, e da alquimia é extraído o elixir da longa vida, né? A pedra filosofal. Daí que esse obstáculo, a falta de motivação, essa queda em relação à psicologia cognitiva, temos que estar aptos a lembrar, a racionalizar, certo? A dar César o que é de César, né? Se deslançar dos golpes, do retorno do recalcado, que cria as neuroses, e não rejeitar a realidade, né? Para não ficarmos psicóticos, para não termos um distanciamento da realidade. Então, o que acontece na falta de motivação é por alguma emoção negativa, mas até das emoções negativas é possível obter o ouro, certo? É possível refinar-se e conseguir ali alcançar um novo degrau na caminhada, na escalada, na subida da montanha, para ser uma pessoa bem-aventurada e de bem com a vida, gostando da vida e gostando principalmente do trabalho. Eu falo isso porque eu tive uma pequena perda de motivação de ontem para hoje e uma certa melancolia. Então eu já vou tratando desses assuntos, desses sintomas com vocês, porque eu sei que é universal. A falta de motivação atinge muitas pessoas, né? A debilidade, a fragilidade do ser atinge pessoas de norte a sul, todas as raças, credos, cores, etnias, nacionalidades. E o mais importante para se ter orientação hermenêutica é saber como sarar e não ficar estagnado na ferida. Essa é a verdade. Não ficar estagnado na ferida, não deixar que a ferida sangue. O mundo, ele é cheio de oportunidades, atrativos, diferenciais, lógicas, razões, ciências, ritmos, melodias. É muito bonita a criação que Deus preparou para nós, né? Para que nós nos aventuremos, bem-aventuremos. Deus, ele é o Supremo, né? E nos trouxe até aqui para que pudéssemos ter uma chance de ser humano, experimentar a raça humana, né? E a raça humana ela é sempre linda,
sempre linda e maravilhosa, apesar de ser falhos, apesar, apesar de nós sermos falhos, não apesarmos. Se formos apesarmos, veremos que na falta de motivação temos um peso no ombro, ou um peso amarrado a nós que nos faz crer que tem algo de místico, de espiritual ali e que nos impede de alcançar nossos objetivos. Mas não tem nada de imaginário, não tem nada de supersticioso, né, de superstição, para além da ciência, né, da lógica e da própria psicologia. E é então que para vencer esse obstáculo da falta de motivação, devemos nos psicologizar, ter a tomada de ação e viver no real, viver na ação, no mundo da ação o tempo inteiro. É lógico que precisamos de momentos de lucidez, outros momentos de prazer, momentos de um pouco de tudo. Mas nada que seja esse um pouco de tudo que seja antiético e imoral, certo? Devemos caminhar na vereda da retidão de caráter, na perscrutar a vontade de Deus e gerar virtude, né? Conquistar uma virtude, né? Fazer da virtude nossa força maestra que nos guia para o caminho da luz de Cristo, é a luz que habita em nosso peito, é a luz que nos regenera todos os dias e é a luz que está sempre presente, é a principal luz, é Jesus. Jesus é a principal luz, certo? E é daí que temos que ter paciência. Isso é fundamental para qualquer ser humano. Paciência do senso crítico, paciência e perseverança para podermos atingir os nossos objetivos, criar nossas metas e atingi-las, né? Para alcançar essa força de vontade, para que possamos ser verdadeiros, né? Conosco, com nós mesmos e com os demais. Precisamos não pensar no outro de uma forma tão empática, né? A ponto de trocarmos de pele, mas sim sentir a presença de Deus e agir conforme a presença do Altíssimo e sublimar os processos do ego. Porque o ego é negativo, né? O ego de toda pessoa tem uma negatividade, tem uma lambança de astutícia e astúcia. Então o ego ele deve ser descartado. Consciência pura, paz, misericórdia. E a palavra que me vem em mente não é que nós estamos nos resignando, mas a palavra que me vem em mente não é somente da compaixão também, mas a palavra que me vem em mente é sabedoria, sabedoria divina, de Deus. E é com essa sabedoria que nós podemos desenvolver de um âmbito de caos para um ambiente de paz, serenidade, plenitude. É assim que nós vamos conseguir
conquistar o nosso espaço. Paz, paciência, amor, perseverança, plenitude. Mas ainda não são essas palavras que eu quero colocar, que eu quero trazer para vocês aqui no meu discurso, do senso crítico, né? O senso crítico, ele pulveriza todos os outros sensos mágicos, sensos mal adaptados, sensos dramáticos. E a palavra é poder. Quem não quer poder? E para se ter poder de se tornar alguém melhor, temos que ter a força interior do Espírito de Deus para servir, para sermos úteis. Sem essa questão existencial da utilidade, para que possamos ser úteis, né, perante Deus, temos que ter, além dessas virtudes, o amor, né? Chegar finalmente no amor. Mas não o amor de uma forma esdrúxula, mas o amor de servir a Deus, o amor de servir ao Supremo, ao Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E quando nós falamos de Jesus Cristo, nos vem em mente toda a nossa sabedoria, que é puramente nada. Porque Jesus, ele sabe tudo, ele é Deus, certo? E eu não quero diminuir meu discurso ao nada, ao niilismo. Eu não quero negar o meu discurso. O que eu quero trazer para vocês são as questões da consciência e dos mecanismos do ego. Eu ia falar mesclanismos. Uma questão esquizotípica. Mas, veja bem, se nós temos força de vontade e cultivarmos a ética, nós vamos passar a ensinar, vamos passar a dar lições de moral. Porque em nós foi tocado o Espírito Santo, em nós acendeu-se o chamado Espírito Santo. Apesar de qualquer questão emocional, é possível sarar, é possível sanar, é possível se equilibrar novamente. Em todas essas questões de possibilidade que vem no inconsciente e se transforma em consciência, se transforma em autoestima, aí sim podemos continuar como mais que vencedores. Aí sim podemos continuar no fluxo incessante da consciência pura e divina, sem bifurcar a mente, sem bipolarizar a mente, sem duplo pensar o pensamento. Acabou o outro. Nossos sentidos foram curados através de Jesus. Não existe mais solipsismo, né? Ou até mesmo psicopatologias, né? Como a bipolaridade, que é causada por um deslocamento de transferência. Não existe essa compulsão à transferência, essa compulsão ao deslocamento. O que existe é a fé. O primeiro atributo da essência humana, a fé. Duas palavrinhas, duas letrinhas e duas palavrinhas, paz e amor. Estando em paz e amor, podemos ir aonde for que estaremos bem. Podemos ficar em meio à guerra que estaremos bem. Podemos ficar em qualquer lugar, estaremos bem. Podemos sonhar com qualquer coisa e estaremos bem. Estaremos bem porque somos
de Deus. E porque somos de Deus, somamos. E nessa soma dos significantes, no discurso do capitalista, como diz Lacan, nada falta à verdade, que é o mestre. Nada falta ao mestre. Porque o outro vai ser o conhecimento, é o conhecimento. E a nossa produção é isso aqui. É a mais-valia. É o lucro. É o contentamento, é o mais de gozar. Aí você se pergunta se vale a pena entrar na psicanálise e descobrir seus monstros. É lógico que vale. Eu presenciei a psicanálise na minha vida há mais ou menos uns 20 anos. De uma forma ou de outra, todas as estruturas clínicas eu passei por quase todas as estruturas clínicas, mas não nas estruturas de personalidade, graças a Deus. Fui livrado. E eu pude entender as personalidades, primeiramente da clínica. Depois eu pude dar uma breve estudada nas psicoterapias, nas psicologias e psicoterapias, como por exemplo, uma que vem me ajudando muito, uma psicologia que vem me ajudando muito, é a programação neurolinguística. Com ela eu consigo me adaptar e perceber quando eu estou agindo equivocadamente, quando eu estou sendo muito presunçoso, ou até mesmo soberbo. Constatando o sintoma, fica mais fácil, é sensato desenraizar, é sensato pegar a fundo o sintoma, a raiz do sintoma, a raiz podre do sintoma e arrancá-la. Porque não há vez para o inimigo de Deus. Não há vez. Quem brinca com essas coisas do oculto sempre tem algo a pagar. E a pagar caro. Mas para mim, meu Deus, meu Jesus já pagou por mim o preço da salvação. Ele, ao morrer na cruz, me desenhou a imagem e semelhança de Deus. Ele me fez filho adotivo de Deus. Nos fez, Cristo nos redimiu. E eu falo como uma pessoa remida de meus pecados, que agora é possível viver a vida de uma forma mais suave, leve e sem maneirismo, de uma forma educada. É desse modo que eu quero levar até vocês nessa playlist que é importante ter uma religião, é importante ter uma fé. Não somente uma fé, e nem seguir os modismos antropológicos das eras, do comportamento societal. Falam que religião é para controlar as pessoas. Falam disso, falam daquilo. Espiritualidade vale mais. Gente, religião é muito importante para a salvação. Religião é muito importante porque religião é comunidade. Religião é comunidade já de espiritual, de elevação astral, mental, de cura, libertação, de tudo.
Religião é tudo de bom. E nas religiões, principais religiões, como eu já dei uma pesquisada por elas, eu não encontrei amor maior do que esse, que foi de onde eu fui criado. Eu fui criado dentro do cristianismo e minha conversão ao catolicismo vem se dando aos poucos. E é nesse pouco a pouco que eu sou grato a Deus por estar me devolvendo a paz, a serenidade e recondicionando e realocando alguns recursos da minha personalidade, das minhas fraquezas, ou talvez que essas minhas fraquezas sejam até as minhas bonanças, como a caridade, como o altruísmo, a abnegação, como o amor incondicional. Eu ainda tenho muito a que aprender com o catolicismo. Eu ainda tenho muito que aprender com o catolicismo. E eu acho que vocês, não sei se você é pagã, budista ou protestante, não sei, mas que você tem um caminho lindo pela frente para receber de Deus o empoderamento no seu propósito de vida, de seguir firme, forte, valente, confiante, sem titubear, nem ter um tremor basilar no seu fundamento, sem deslocar o pensamento para cá ou para cá, mas simplesmente seguir reto às alturas, é que você pode se sentir nas graças e no gozo fálico, certo? Então, para finalizar e se alcançar os objetivos, é preciso ter motivação, é preciso ter positividade, é preciso ter ação, tomada de atitude, é preciso ter atitude. A atitude, ela modela as emoções. Mesmo se você tendo e transforma emoções em sentimentos, mesmo você tendo uma angústia, uma melancolia, Deus vai te tirar desse cativeiro e te devolver muito mais do que você imaginava, muito mais do que você desejava. E você vai aprender com contentamento que vale a pena acreditar no Senhor dos Senhores. Vale a pena ter fé. Vale a pena seguir a luz, que é Jesus. Vale a pena se devotar. Vale a pena ser uma pessoa missionária. Vale a pena seguir o caminho da cruz. E o caminho da cruz leva a Deus. Cada um portando a sua, cada um portando a sua sabedoria do Espírito Santo. Assim podemos interagir de uma forma pacífica, harmoniosa. Então, muito obrigado, meu querido ser de luz. Até a próxima. Se gostou, se inscreve no meu canal, deixa o joinha e fiquem motivados, motivadas, certo? Mesmo em tempos de tribulação, Deus não te desampara em momento algum. Deus quer o seu melhor, ok? Amém.